Meus amados, com que alegria, mais uma vez, estamos transmitindo diretamente aqui do templo da Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo, o culto que estamos prestando ao Senhor, mesmo estando distante uns dos outros. O Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu confesso que estou com muito desejo de repetir, junto com todos os irmãos aqui no templo, este versículo, porque a comunhão, a participação aqui no templo é um momento extraordinário de crescimento espiritual. Mas, não menos importante, é o culto que prestamos ao Senhor, onde estivermos, em espírito e em verdade. Por isso, nós convidamos a todos para que busquem a palavra do Senhor, para que busquemos a vida de oração, para que cantemos louvores a Deus e que o culto não seja apenas assistido por nenhum, mas que todos nós cultuemos a Deus, adorando ao seu bendito nome. Eu quero convidá-lo para que oremos a Deus, pedindo a Ele que nos abençoe no culto que estamos prestando a Ele. Oremos a Deus. Santo Deus e Pai, bendito seja o nome do Senhor. Recebemos do Senhor mais um dia, mais uma oportunidade, e estamos aqui
cultuando através desse recurso tecnológico. Bendito Deus, abençoe o coração de cada pessoa, onde estiver, que ele receba a palavra do Senhor como palavra bendita e que há de ser ministrada ao coração de cada um para trazer cura, para trazer arrependimento, para inspirar a adoração ao nome do Senhor. Receba a nossa oração que apresentamos ao Senhor com fé em nome de Jesus, porque nós somos carentes, nós dependemos da intervenção miraculosa do Senhor em nós. Envia-nos como missionários, como agentes do Senhor, como sal e luz para sermos bênçãos a todos que estejam ao nosso redor e até os confins da terra. Ó Deus bendito, que este momento de comunhão nossa com o Senhor seja para o nosso crescimento espiritual, seja para o engrandecimento e o anúncio do nome de Jesus. E é por esse nome bendito que nós oramos agora e também sempre. Amém. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Quantas vezes durante essa quarentena você sentiu que viveu dias de escuridão, de solidão?
Quero convidá-lo agora para adorar o Deus que é a luz. Ele é a luz de nossas vidas, Ele que traz alegria aos nossos corações. E com Ele nunca estamos sozinhos. Vamos adorar a Ele. Vim para adorar-te, a esse Deus maravilhoso. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto
Tchau. A gente veio te entregar uma lembrancinha. A gente sabe que você não é mais criança, mas cada igreja, tá? Aqui, quando o Pedro tá com o olho braço. A gente sabe que você não é criança mais, agora você está maior que eu. Em nome da igreja, tá bom? Eu posso. Eu quero dançar. Ó, esse aqui é um presente da igreja pra vocês, tá bom? Pra comemorar o Dia das Crianças. E pra você eu tenho um convite. Você quer ir fazer as entregas comigo? Agora? Agora, já. Tá, deixa eu só botar um. Queridas crianças e adolescentes, Queridas crianças e adolescentes. lembrem-se, não estamos perto, mas estamos juntos por amor a Deus e aos nossos irmãos. E por que a gente não está ficando perto? Por causa do vírus. Por causa do vírus? E essas crianças estão usando o quê? Máscara. Para quê? Por causa do vírus. A máscara protege? Sim, protege o outro. Protege o outro, muito bem. Agora vamos abrir, puxa aí. Isso. Isso, para não rasgar. Vamos ver se tem mais coisas escritas. Uau! Puxa lá para eu ler o que está escrito. Estamos tendo um ano muito diferente, mas sabemos que Deus
Meu dileto ouvinte, o dia 31 de outubro marca o aniversário da Reforma Protestante proclamada por Lutero. Nós não queremos, neste sermão, falar sobre as 5 solas, embora eu vá citá-las, mas eu quero, neste tempo, em função da necessidade de amarmos a palavra, de reconhecermos a sua importância em nossa vida, eu quero fazer a seguinte pergunta: nós precisamos reformar a Bíblia ou nós precisamos da Bíblia da reforma? Nós queremos, meus amados, estudar diante de Deus aquilo que nós precisamos como revelação de Deus. Eu quero convidá-lo então para que nos próximos minutos estejamos refletindo sobre uma parte desse texto e como ele se aplica à nossa vida. Eu não tenho a pretensão, não vou historiar a reforma, embora eu convide para estudar um pouco dessa história, ela é muito importante. Eu também não vou usar um texto que fale sobre a Bíblia ou sobre a importância dela, embora seja muito importante que você avalie textos diversos da Bíblia que nos remetem a isso. Eu não vou falar, como eu citei agora há pouco, sobre as 5 solas, como é conhecido em latim: sola fide, só a fé; sola scriptura, só a palavra de Deus; solo Cristo, ou só Cristo; sola gratia, ou só a graça de Deus; e solo Deo glória, somente a Deus devemos dar glória. Não será essa a ênfase desse sermão. Nem mesmo eu estarei lendo na carta aos Romanos, que foi, segundo a história, a carta usada pelo reformador Lutero, e ele deu a ela uma suma importância, e ele a considerou como a porta da compreensão de toda a Bíblia. Mas eu vou ler uma história do Velho Testamento. Talvez você já tenha ouvido sobre essa história, e quero mostrar através dessa história a providência de Deus em querer falar ao nosso coração e por que essa palavra precisa ser amada, porque ela precisa ser lida, porque ela precisa ser praticada em todos os tempos. O texto que lerei com você é 2 Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo 24, que diz assim: por esse tempo, eu vou ler na versão nova, tradução da linguagem de hoje. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus, o Senhor, e Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso, Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aí, Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém, e assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. Versículo 31 diz assim: quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou, pois queria pô-lo à prova, a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. Quero, meu amado ouvinte, lembrar-lhe que a Bíblia não é um livro de histórias, escrito sob a ótica do vencedor ou do bom mocinho. Esta história é registrada, essa história que acabamos de ler, de Ezequias, ela é registrada em outras partes da Bíblia, no livro do profeta Isaías, também no 2º livro de Reis, além desse registro no 2º livro de Crônicas. O rei Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá e reinou durante 29 anos. Ele era filho do rei Acás. Embora Ezequias tenha sido um grande empreendedor,
um grande construtor. Por exemplo, ele fez uma obra que resultou no abastecimento de água na cidade de Jerusalém. Era uma obra de engenharia extraordinária. Para hoje, e ainda mais para aquela época, ele cavou um túnel de pedras, né? E levou a água de fora da cidade para o tanque de Siloé. Embora ele tenha sido um grande agricultor, o texto bíblico não tem por fim registrar simplesmente os feitos humanos. A história conta como o homem precisa de Deus, como o homem age, como ele é. Esses são alguns motivos porque a Bíblia é inerrante, infalível e ela é suficiente em si mesma. Nós queremos então, a partir desse texto, analisar o que esta história tem a ver conosco. Porque algo que ocorreu há mais de 2.600 anos atrás precisa ser lido hoje, precisa ser analisado em seus princípios para o nosso crescimento. Em primeiro lugar, a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente porque ela retrata quem é o homem. Ao mostrar a criação do homem e ao mostrar os caminhos que o homem tomou, a Bíblia revela a realidade do homem, mostrando como que, através de um espelho, quem ele é e o que ele precisa fazer para agradar a Deus. A Bíblia não foi escrita para agradar ao homem, para satisfazer o ego do homem, mas ela é um convite permanente em cada uma das suas histórias, para que o homem se encontre e perceba como ele precisa mudar a si mesmo para agradar a Deus. Nós temos nesse registro, e em muitos outros, alguns aspectos da vida do homem, alguns mais importantes, históricos, sociais, e outros mostram o foco da revelação de Deus, o que Deus realmente quer falar para o homem, o que o homem precisa ouvir daquilo que Deus está revelando. Por exemplo, o versículo 24 fala que Ezequias ficou doente. Não é o foco principal desse texto, mas a Bíblia mostra então quem é o homem do ponto de vista físico. O homem tem um corpo feito a partir do barro, criado por Deus, e ele é sujeito a vários desafios, inclusive sujeito à doença. Vejam que mesmo o rei Ezequias, considerado pela própria Bíblia como um rei bom, temente a Deus, ele também ficou doente. Isso nos ensina que devemos ter cuidado com o nosso corpo, devemos zelar para que tenhamos a saúde que tanto almejamos. O foco da Bíblia não é o corpo do homem, embora recomende o uso do corpo como templo do Espírito Santo, templo do próprio Deus. O texto mostra quem é o homem do ponto de vista moral. O versículo 25 diz algumas características desse rei. A Bíblia mostra o homem como ele é por dentro. Mesmo um homem bom pode hospedar dentro de si aquilo que chamamos de natureza humana, e o texto fala de uma das coisas que Ezequias fez, era orgulhoso. Se esse fosse um livro de história para enaltecer homens, ele poderia muito bem omitir esse capítulo da vida de Ezequias. Ele era orgulhoso. Meus amados, todos estamos sujeitos aos erros e devemos vigiar em todo o tempo. Mesmo homens a quem Deus usa e quem Deus usou poderosamente, como Moisés, como Abraão, como o próprio Jacó, como Davi, Salomão, Ezequias e tantos outros, eram semelhantes a mim e a você, sujeitos à queda. E Deus fez questão de registrar essas fraquezas desses homens, mesmo homens que foram depois usados por Deus, para que você e eu pudéssemos entender que nós somos alvos do amor de Deus e precisamos
vigiar a nossa vida. O texto diz também quem é o homem do ponto de vista social. O versículo 25 diz que o homem é influenciável e influenciador. Vejam que, talvez seguindo o exemplo do rei, todos do povo de Judá e os de Jerusalém acabaram desagradando a Deus, pecando igualmente ao que fez o rei. Foram reprovados. Depois Ezequias se arrependeu e também os moradores de Jerusalém copiaram o seu exemplo e se arrependeram, como diz o versículo 26. Meu amado, nós deveríamos copiar os bons exemplos dos outros, mas infelizmente também copiamos os maus. E Jesus disse que nós somos o sal, e como o sal e a luz, no sentido de sermos influência. E nós devemos prestar atenção ao fato de que também estamos sujeitos a sermos influenciados por aquilo que acontece ao nosso redor. Agora, quem é o homem do ponto de vista espiritual? E eu entendo que esse é o foco de Deus, mostrar quem nós somos e quem nós deveríamos ser diante dele. A Bíblia diz que o homem é pecador e ele é responsável em tomar as suas decisões. Versículo 31 diz que Deus deixou Ezequias para ver como era o seu coração, para ver como ele reagiria diante das necessidades de tomar decisões. Nós temos algumas informações aqui nesse texto que nos dão conta do estado espiritual do homem a partir da realidade de Ezequias. Na verdade, meus amados, o homem tem a tendência de ser incrédulo. Deus já havia dito que ele sararia a Ezequias em 3 dias e ele poderia ir ao templo. Mas o texto diz que Deus teve de dar um sinal para que Ezequias cresce. Meu amado, e não foi um sinal qualquer. Segundo o que lemos em outros textos, Ezequias pediu que o sol retrocedesse na sua sombra 10 graus. Era um relógio de sombra. O texto que nós lemos nesta ocasião, ele começa dizendo assim: por esse tempo o rei Ezequias ficou doente. Que tempo é esse? O que estava dizendo anteriormente? Esse foi um tempo assombroso na história de Judá. Se lermos a história completa, que também está registrada no 2º livro de Reis, e também no livro de Isaías, capítulo 37, o rei Senaqueribe, rei da Síria, fez um cerco à cidade de Jerusalém. A cidade era murada e eles, claro, estavam protegidos ali dentro, mas não podiam ficar muito tempo dessa forma, já que milhares de soldados da Síria estavam do lado de fora. O alimento precisava ser produzido fora da cidade. Eles dependiam do fim daquele cerco. Judá não tinha condições de guerra, não tinha condições de vencer Senaqueribe. Aliás, esse rei já havia conquistado vários reinos ao redor. Além disso, Senaqueribe menosprezou os judeus e menosprezou o seu Deus, afrontando, dizendo: nenhum Deus pode livrar aos outros povos, como o Deus de vocês irá livrá-los. Então diz a Bíblia que Ezequias e também Isaías, o profeta, oraram ao Senhor e Deus enviou um anjo que numa só noite destruiu a 185.000 soldados de Senaqueribe. E ele voltou então para sua terra, prometendo que viria para destruir a Jerusalém. Mas houve um milagre. E outro milagre. O próprio império assírio, que dominava o mundo, foi destruído pelos medos e persas, cuja capital era a Babilônia, citada no versículo de número 31. Deus estava vencendo batalhas impossíveis. Deus estava movendo o mundo em favor do seu povo. E esse homem, incrédulo, pedindo um sinal de que em 3 dias ele poderia entrar no templo novamente.
Esse é um retrato da humanidade. Também o texto diz que Ezequias era ingrato. Deus foi bom, diz o versículo 25, mas Ezequias não agradeceu. Essa é a realidade do ser humano. O texto diz que apesar dos nossos pecados, apesar da nossa incredulidade, Deus nos dá a oportunidade de orarmos. Versículo 24, então Ezequias orou. Felizmente, a história do homem não termina com o seu pecado. Felizmente, o capítulo final não é a sua incredulidade. O homem pode orar, inclusive pedindo perdão, e Ezequias se arrependeu e pediu. Orou pedindo cura, orou pedindo livramento de Senaqueribe. Meu querido ouvinte, o texto está dizendo, a Bíblia revela que se você está cercado de todos os lados e há algo carcomendo o seu interior, ore, 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 porque o Deus que se revela é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está pronto para ouvir o nosso clamor. O salmista disse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. O versículo 26, completando esse retrato do homem, diz que o homem pode arrepender-se. E aí, Ezequias se arrependeu. Você não precisa desagradar a Deus para sempre. Você pode mudar de rota. Você pode mudar de atitude. Eu e você somos pecadores, somos incrédulos, ingratos, mas Deus está esperando uma atitude nossa de reconhecimento de quem Ele é e de mudança de comportamento. Aliás, o resumo das boas notícias de Deus, o resumo do Evangelho é arrependimento e fé. Você quer agradar a Deus? Precisa então do arrependimento, já que todos somos pecadores e precisamos então voltarmos a nossa vida e a colocarmos nas mãos do Senhor. Assim é o homem. E a Bíblia revela do início ao fim quem nós somos, apesar de relatar histórias de homens importantes. Pedro, Paulo, Mateus, Abraão, Moisés, Davi, Salomão, todos estão nessa mesma condição, somos pecadores. Mas podemos buscar a Deus, arrependidos de nossos pecados. Mas a Bíblia também revela quem é Deus, como Ele lida com o homem. E, é claro, nós não temos como entender tudo sobre Deus, porque Ele é muito maior do que a nossa compreensão, e nem mesmo a Bíblia toda encerra toda a revelação de Deus no sentido de mostrar tudo o que Ele é, porque nem João escreveu que se fosse registrar todos os feitos de Jesus, não caberia nesse mundo. Mas nós temos aqui algumas linhas que nos mostram quem Ele é. O versículo 25 diz que Ele é o Senhor. Isso já revela muito. Senhor é aquele que pode mandar. Senhor é aquele que pode dar ordem. Esse é o primeiro registro, então, desse texto. Deus é o Senhor. Não é um Senhor. Ele é o único. Ele é aquele que é o sustentador, que é o soberano. É aquele que deve ser buscado por todos nós. Aliás, você só consegue entender a Bíblia como revelação de Deus, como palavra suficiente, se você, ao ler cada história, ao perceber cada mandamento, você partir dessa premissa de que Deus é o Senhor. Penso que quem queira, porventura, reformar a Bíblia, está vendo um Deus incapaz de revelar-se completamente, especialmente através de Jesus Cristo e da sua palavra bendita. Mas você e eu podemos repetir, Ele é o Senhor. Nem toda a Bíblia, como eu disse, esgota a Deus. E é lógico que um só texto
vai dar apenas uma pequena ideia sobre o assunto. Mas outra característica que temos aqui, e talvez você vá se assustar com isso, está no versículo 25. Deus é um Deus que se ira. Mas como? Isso vai de encontro, e não ao encontro, mas isso vai de encontro daquilo que sabemos sobre a ira. Parece que isso não se encaixa bem em Deus e na sua personalidade. Mas pense num homem como você e eu, e como Ezequias, que fomos criados de forma perfeita. E mesmo depois de suas quedas e mazelas, Deus vai dando oportunidade, Deus vai curando, Deus vai livrando do inimigo, Deus vai revelando a sua vontade, Deus vai fazendo de Ezequias um homem importante. E o homem insiste em ser orgulhoso, ingrato, incrédulo, com o coração duro, com o coração torto. Deus se ira contra o pecado, contra os nossos erros. Deus não está satisfeito com a humanidade, com o modo como nós estamos nos comportando. Isso faz parte da santidade de Deus, não concordar com aquilo que nós estamos fazendo. Mas, meus amados, ao mesmo tempo que Deus fica irado contra o pecado, diz o versículo 26 que Deus dá novas chances. Deus é bondoso, diz o versículo 25. Ele é eternamente bom. Na sua graça e misericórdia reside a única chance do ser humano. Ele é juiz e justo, mas sucessivamente ele vem ao encontro do homem pecador, não por causa do mérito que tenhamos, mas por causa do fato de que nele reside toda a graça, todo o amor, todo o favor, e ele dá novas oportunidades. É verdade que o texto também registra que não faltou o castigo merecido, porque ele é justo. Mas Deus mostrou mais uma vez, e mostra sempre, o seu longo ânimo, a sua bondade para conosco. E, meu amado, a misericórdia do Senhor, diz a Bíblia, é a causa de eu e você não sermos consumidos. Interessante que depois de Ezequias, reinou em seu lugar o rei Manassés, que foi, segundo o texto bíblico, um rei mau aos olhos do Senhor. Manassés não quis saber de Deus, até que ele foi levado cativo pelo rei da Babilônia. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 10, diz: falou o Senhor, mas Manassés e o povo não deram ouvido. O que eles fizeram? Diz o capítulo 33, algumas coisas. Ele copiou o mau exemplo dos povos ao redor. Amados, o nosso padrão vem de Deus e não dos homens. Há pessoas querendo adaptar a Bíblia hoje aos costumes dos povos, mas na verdade todos nós é que devemos adaptar os nossos costumes, a nossa maneira de ser, àquilo que Deus ensina. Outra coisa que Manassés fez, ele foi idólatra. A idolatria leva a pessoa a ter imagens como objeto de culto. Mas também a idolatria é colocar algo entre o homem e Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que a avareza é um tipo de idolatria. Vejam só, os mesmos pecados cometidos por Manassés têm sido cometidos pela humanidade hoje. Eu não posso reformar a Bíblia e dizer que posso ter alguma coisa que se coloque no lugar de Deus. Aliás, Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo que o anticristo, ele virá e se assentará no lugar de Deus. Além disso, capítulo 33 diz que Manassés sacrificou seus filhos, estabeleceu feitiçaria. E Deus providenciou quem o levasse com ganchos e amarrado com cadeias de bronze para a Babilônia. E lá no cativeiro, Manassés resolveu orar.
e se humilhar. Talvez você esteja dizendo: ah, mas esse pecador não merece perdão. Como o homem pode fazer tanta barbaridade e depois dizer que anda com Deus? Sim, meus amados, é isso que a Bíblia revela, que o Deus a quem servimos, Ele nos dá chances. O versículo 24 diz que Deus ouve a oração. Não somente o homem pode orar, mas Deus ouve. Diz o texto que Ezequias estava à morte e orou, e Deus o ouviu e lhe deu mais 15 anos. Também o capítulo seguinte diz que Manassés já estava como escravo lá na Babilônia e ele orou no seu cativeiro e Deus fez algo extraordinário. Um rei que havia sido levado escravo agora tem permissão para voltar e ocupar de novo o seu trono. Em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 13, diz: então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Deus estava falando com ele de várias maneiras, mas ele não ouvia. Até que, tendo sido levado como escravo, agora ele reconheceu. Deus se revela através da sua palavra, para que você e eu possamos compreender o que Ele é, quem Ele é e o que Ele faz. O versículo 24 diz que Deus deu um sinal. Isso significa que Deus revela a sua vontade. Deus fez conhecida a sua vontade soberana de várias formas, inclusive através da palavra registrada pelos profetas e através de Jesus Cristo, o seu Filho. Deus se revela ao homem e lhe dá a oportunidade de conhecê-lo, de saber o que Ele espera de nós. A prova da ação de Deus não se deu apenas naquele dia com Ezequias. Deus estava avisando, através dos profetas, através da sua palavra, que haveria bênção por causa da obediência e que também haveria castigo por causa dos erros. O reino do norte, que fazia parte de um só povo, mas por causa de um pecado, foi dividido. E agora 10 tribos estavam lá e 2 tribos estavam com o reino de Judá. Esse reino do norte, com as 10 tribos, já havia sido destruído por causa do pecado. Há algumas décadas atrás, a própria Síria havia conquistado a Samaria, a capital, e a todo o reino do norte. E Deus estava dando mostras a Judá de que as investidas da Síria eram um perigo que estava rondando também por causa do pecado. Era melhor obedecer. Mas veio Manassés, Amon, Josias. Quando houve, aliás, não é na época de Josias, houve a mudança do comando do império do mundo, tendo os babilônios derrotado os assírios e os seus confederados, como o Egito, por exemplo. Aliás, história também registrada pela Bíblia. Depois dessa mudança de comando do império, vieram os reis Jeoacás, Jeoiaquim, Joaquim, Zedequias, nas mãos de quem caiu Jerusalém. Nos dias de Zedequias, o último rei, aconteceu o seguinte. Vejam só, 2 Crônicas 36, versículo 16, diz assim: e o Senhor falou persistentemente. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, até que não houve mais remédio. Sim, meus amados, parece a história dos dias de hoje. Deus revela a sua vontade. E Deus vai insistindo, como fez nos dias de Noé. Ficou avisando por décadas: olha, venham ao arrependimento, olha, eu vou dar uma oportunidade. E o povo não vai dando ouvidos. Como reformar a Bíblia? Precisamos reformar a nós mesmos. Precisamos mudar a nossa vida e darmos ouvido a Deus. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, Deus enviou Jesus Cristo como prova maior do seu amor, como providência salvadora. E todo aquele
que ouvir a Cristo, reconhecer a Cristo como Filho de Deus, entregar a Ele a sua vida, diz a Bíblia, será salvo. O homem está dando ouvido a esta mensagem? Deus tem dado muitos sinais hoje de que a sua palavra está se cumprindo. Isso se constitui num convite apaixonado de Deus pelo arrependimento do homem. A própria ansiedade pela alteração da Bíblia é um sinal. Deus já havia previsto que surgiria um tempo em que as pessoas iam querer ouvir um sermão que trouxesse conforto para o seu ouvido. Queriam distorcer a palavra de Deus de modo que isso trouxesse não confronto, não necessidade de arrependimento. E como havia sido previsto, há muitos zombadores dos mensageiros de Deus. Sinal de Deus, revelado pela sua palavra. Eu quero então concluir esta nossa mensagem dizendo, por mais bonita que seja a história de Ezequias, por mais reveladores que sejam os capítulos da antiguidade, esse seria apenas mais um capítulo, se não fosse a palavra completa de Deus revelada nele. Por que uma história ocorrida há cerca de 1.600 anos atrás faria diferença na minha vida e na sua vida hoje? Por que uma simples história de um povo poderia hoje impactar a nossa vida, convidando-nos ao arrependimento? Porque a sua simples menção ou seu estudo influenciaria pessoas a crerem em Cristo, influenciaria pessoas ao arrependimento, a uma vida santa, a uma vida dependente de Deus, ao reconhecimento de que são amadas por Deus, só porque a revelação é a inerrante palavra de Deus. E essa história contém princípios que norteiam a nossa vida. Eu quero destacar então que o foco desse livro não é o homem somente. Não foi Ezequias, nem foi Manassés, nem foi o povo de Israel. Ela é a palavra de Deus porque é a revelação de Deus, o desafio de Deus para o homem. Assim como Deus agiu com justiça, paciência, amor, perdão com Ezequias, Ele age da mesma forma comigo, com você, pois somos carentes da sua intervenção miraculosa e amorosa em nossa vida. Meu amado ouvinte, ao invés de alguém querer reformar a Bíblia para adaptar-se aos seus costumes, ao seu gosto, é melhor deixar que a Bíblia nos reforme. É melhor deixar que a Bíblia nos estimule à mudança. Quando Lutero escreveu as suas teses, uma delas foi só a Escritura. Só a palavra de Deus é a autoridade para nos ensinar sobre religião, sobre como devemos nos portar diante de Deus. Ela é suficiente. Ela é a palavra de Deus que está falando ao seu coração. Quando o salmista disse sobre a Bíblia, ele não falou, eu escondi os meus pecados no meu coração e adaptei a Bíblia para encobri-los. Não foi isso que ele disse. Ele disse, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nesse momento solene, então, quando você e eu ouvimos mais um pouco da história de Ezequias, mas na verdade ouvimos a nossa história sendo contada e como nós somos pecadores e como Deus nos ama e nos convida ao arrependimento, eu gostaria de convidá-lo para refletir bem, já que Deus falou isso para mim, já que Deus me revelou a sua vontade, como eu vou reagir diante daquilo que Deus me falou? Eu quero convidá-los para fazer a mesma coisa que Ezequias, fazer uma oração, clamando a Deus. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, Deus que se revela por amor e Deus que se revela para convidar-nos à mudança. Muito obrigado pela palavra bendita, toda a palavra inspirada,
que nos ensina, que nos corrige, que nos mostra o caminho. Ó Deus bendito, ajuda-nos a amarmos e a reverenciarmos ao Senhor e à revelação do Senhor para a nossa vida. E ajuda-nos a corrigirmos os nossos atos à luz dos ensinos sagrados. Perdoa, ó Deus, aqueles que fazem pouco caso da Escritura. Perdoa aqueles que, mesmo reconhecendo o seu valor, não a leem, não a estudam, não a aplicam na sua vida. Mas que todos os nossos ouvintes, nesta ocasião, sejamos desafiados ao crescimento de nosso relacionamento com o Senhor, a partir da intervenção do Espírito Santo, ministrando a sua vontade em nossa vida. Ó Deus, ajuda-nos a crer, ajuda-nos ao arrependimento, ajuda-nos à mudança de rumo, que estejamos ouvindo com os ouvidos e com o coração aquilo que o Senhor tem para nos revelar. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, amado ouvinte. Se você deseja, eu quero colocar a Segunda Igreja Batista em Nova Friburgo à sua disposição para aprendermos juntos, para orarmos juntos, para crescermos em direção a Deus. Você pode entrar em contato conosco, pode mandar uma mensagem no chat aí, para que possamos interagir e possamos juntos nos aproximarmos daquilo que Deus tem como revelação bendita para nós. Que Deus mesmo o abençoe. Amém e amém. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se eu tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero.
vila terra. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu pensei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada. Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Vem aqui no meu coração. Desejo de que Deus os abençoe, que Deus nos fortaleça nesse dia, para a honra do nome dEle, para a alegria nossa, para o nosso crescimento também. Então, olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora de Jesus, seu Filho amado, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, ajudando-nos a viver testemunhando de Jesus que vive em nós, desde agora e para sempre. Amém. Para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado